Olá, Marcelo Camargo. Vamos fazer algumas correções de algumas atividades do nosso livro. Primeiro, começando com a página 40. Nós vimos que existe aqui um mapa chamado de original, o mapa do Brasil, e nós vamos fazer uma relação entre o tamanho menor e o tamanho maior. Para isso, nós vamos dividir esse mapa, ele já está aqui dividido, como se fosse uma batalha naval. Nós vamos dividir ele aqui em letras A, B, C, D e números, né? Letras na vertical e números na horizontal. E nós vamos pegar cada quadrado desse para reproduzir ele menor neste mapa, né? Reduzido e ampliado. Então, nós vamos fazer cada pedaço, cada quadrinho. Vamos pegar primeiro o quadrinho A1, né? E vamos reproduzi-lo aqui embaixo, né? Nesse primeiro quadro maior e no segundo quadro, né? Maior e no primeiro menor. Nesse quadrado A1, vamos fazer o primeiro maior, que é um pouco mais fácil. Eu vou observar aqui que eu vou fazer esse contorno do Brasil. Ele parte da parte central do quadrinho A1 e termina na parte central. Então, eu vou iniciar ele aqui na parte central, né? Observar a figura, fazer o contorno da figura, olhando para ele, né? Claro, eu posso usar a borracha aqui, desmanchar se for necessário, e terminar ele aqui praticamente numa linha reta, no meio, talvez um pouquinho para lá do meio do quadrinho. Aqui no pequeno eu vou fazer a mesma coisa, iniciar no meio, fazer a figura aproximada, né, que está mostrada aqui, e terminar aqui no meio. E assim sucessivamente. Exemplo, eu vou para o B, então eu tenho o quadrinho B1, então eu vou fazer ele aqui embaixo, seguir esse contorno do Brasil, terminando aqui, ó, como mostra o quadrinho B1, quase no final do quadrinho. Então, terminando aqui quase no final do quadrinho, fazendo o contorno, aqui é o estado do Acre, enfim, observando a figura e fazendo cuidadosamente aqui. No quadrinho C1 não tem nada, né? Ele está eliminado. Quadrinho C1 não tem nada, não vou fazer nada, eu fiz o X aqui só para a gente identificar que não tem nada. Já no quadrinho 2, no quadrinho B2, esse daqui, né, que está na direção B, né, na vertical B e na horizontal 2, eu também vou identificá-lo ele aqui, né, B2, né. Então, eu vou observar como que ele é feito. Praticamente todo o quadrinho está preenchido com o mapa do Brasil, com exceção desse finalzinho aqui, né, onde tem um pequeno contorno que termina um pouquinho para frente do meio. Então, eu venho aqui no meio do quadrinho, marco aqui um pouquinho para frente, né, já sei onde ele começa e apenas vou tentar fazer o contorno do país terminando neste quadrinho. Pronto, terminei o quadrinho B2. Para o quadrinho C2, já é um pouco mais complicado. Ele vai terminar aqui quase no final, então eu vou marcar ele aqui quase no final e vou cuidadosamente fazendo o contorno desse quadrinho, né? Não, pode ser que não saia perfeito, pode ser que eu tenha que desmanchar e fazer novamente, né? E vou fazer o contorno deste quadrinho aqui, né? Então, fiz o contorno do quadrinho. Se eu fazer com calma, eu posso ter um resultado melhor e o meu Brasil pode ficar mais próximo deste que é o perfeito, né? E assim sucessivamente, eu vou fazer o quadrinho D2 aqui embaixo e depois fazer todos os quadrinhos, com exceção desses que não tem nada, obviamente. Isso vale para o reduzido também, né? O quadrinho
B1, né, que é este daqui, o B1, ainda não foi feito aqui no reduzido. Então, eu posso também ver aonde ele vai terminar, aqui, né, e fazer o contorno. Aqui já fica um pouco mais difícil, porque ele é menor, né, e vou fazer o contorno do Brasil aqui. E no final, posso usar a borracha, se ele ficar um pouquinho fora, né, achar que não está legal, eu venho, desmancho, faço novamente. Quanto mais com cuidado eu fizer, quanto mais cuidado eu tiver, melhor vai ficar o mapa. O que nós estamos fazendo aqui? Reduzindo e ampliando, fazendo uma escala, né? Suponho que esse mapa ele tem vamos partir do princípio que ele representa 1, a unidade de medida inicial que eu quero medir. Este daqui ele foi reduzido uma vez, né? Então ele é a metade desse aqui, ele é a fração de 1 sobre 2. Esse daqui já foi ampliado, né? Então, este mapa inicial é a metade desse daqui, né? O que nós vamos fazer na escala é justamente essa relação entre o tamanho real e o tamanho no papel, né? Esse poderia ser o tamanho real, esse o tamanho no papel. Minha escala seria 1:2, uma fração de 1 sobre 2. Esse poderia ser o tamanho real e esse o tamanho do papel. Também a minha escala seria essa, né? Isso aqui é para a gente ter uma ideia inicial de que a escala é uma proporção entre dois tamanhos. Mas, na realidade, a escala vai ser uma relação, uma proporção entre o tamanho real, né? Este tamanho real pode ser uma planta de uma casa, pode ser o mapa do município, o mapa do bairro ou até o mapa do Brasil, como a gente vê na página seguinte, né? O mapa do Brasil, né? E ele tem aqui no cantinho uma escala, conforme nós já estudamos. Esta escala aqui, ela é a escala gráfica, representada por um pequeno gráfico. Mas também existe uma escala chamada numérica, representada por números, aonde vai existir aqui novamente esse primeiro número, o número 1, sempre esse número vai ser o número 1, né? E aqui na frente nós vamos ter o denominador, já que esses dois pontinhos indicam que é uma fração, 1 sobre, né, o numerador vai ser sempre 1 e o denominador nós vamos escrever aqui qual será o denominador. Neste caso aqui da escala do mapa do Brasil, esta escala está em quilômetros, a unidade de medida é quilômetros. Nós vamos usar 3 unidades de medida, centímetros para representar a escala numérica, quilômetros ou metros para representar a escala gráfica, né? Então, esta escala já está pronta e já está me dizendo esse pequeno gráfico. Inclusive, se eu pegar uma régua e medir aqui, eu vou ter uma distância de 1 centímetro nesse pequeno gráfico, como a gente pode ver aqui. Então, isso significa que cada 1 centímetro vale 325 quilômetros. Uma das atividades que nós vamos fazer é transformar o número de quilômetros para centímetros e, quando a escala for numérica, transformar de centímetro para quilômetro ou para metro. Neste caso aqui, se nós quisermos fazer esse exercício, né, transformar a escala de quilômetros para centímetros, nós vamos colocar este número 325, ele não tem vírgula, né, um número inteiro, e nós sabemos que da casa do quilômetro para a casa do centímetro, onde a gente quer chegar, nós passamos pelo quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, 5 casas decimais. Então, se nós acrescentarmos um zero, estamos andando uma casa decimal com a possível vírgula, né? Porque se a gente colocar uma vírgula aqui, depois do 325, não muda nada. Se a gente colocar uma vírgula aqui, agora nós já andamos com essa vírgula, então temos 325 hectômetros. Mas nós queremos chegar no centímetro. Então, nós vamos deslocar a vírgula, ou no caso aqui, acrescentar 5 zeros
né? Nós deslocamos uma vírgula imaginária aqui deste número, que não fazia diferença nenhuma. Deslocamos ela 5 casas decimais, então este número agora ele está em centímetro, né? Então nós temos aqui 32 milhões de centímetros. Cada 1 centímetro neste mapa corresponde a 32 milhões de centímetros, mas como nós não vamos usar essa unidade de medida centímetro para uma distância tão grande, nós temos que transformar ela para metros ou quilômetros. Aqui neste caso é para quilômetros. Nós poderíamos transformar para metros, retirando 2 zeros, né? E ficariam 325 mil metros, que é a mesma coisa que 325 quilômetros. Mas, como esse mapa, né, ele está muito pequeno, ou seja, a escala é muito grande, né? A escala é muito pequena, perdão, ela tem muitos números. Quanto maior maior o número, menor a escala. Então, como essa escala tem muitos números, é uma escala pequena. A escala pequena, relembrando, é aquela que eu não vejo detalhes. Eu não consigo ver detalhes neste mapa. Se fosse um mapa de Jardim Camburi, uma escala grande, eu veria detalhes das ruas, das casas, né? Então, aqui o que a gente fez foi transformar este número de quilômetros para centímetros. Nós vamos também fazer uma atividade de pegar uma escala numérica e transformá-la para gráfica, ou seja, transformar de centímetros para quilômetros, nesse caso aqui, ou metros. Mas vamos também corrigir este exercício que eu pedi para vocês fazerem, né? Que é justamente sobre a escala pequena ou escala grande. Aqui vocês conseguem visualizar a resposta do nosso livro. Deixa eu focar aqui, né? Que a pergunta é a seguinte: percebendo o aumento da escala indicada pela seta vermelha, né? Essa setinha aqui, ó, né? E a evolução das representações de um mapa mundi, você escolheria uma escala grande ou pequena? E por quê? Então, a resposta seria, né, a escala deve ser pequena, você escolheria a escala pequena, a resposta, né? Pois a área do mundo a ser representada é muito grande. Quanto maior é a área, menos detalhes eu vejo, então é escala pequena. Escala grande tem muitos detalhes, escala pequena tem poucos detalhes. É aquela historinha do drone, né? Se tiver o drone perto da superfície vendo muitos detalhes, a escala é grande. Se o drone subir muito e eu não ver detalhes, a escala é pequena. A pergunta número 2 é a seguinte: caso você estivesse interessado em construir uma planta da escola onde estuda com grande quantidade de detalhes, a escala a ser escolhida seria grande ou pequena? E justifique, a escala seria grande, né? Muitos detalhes, escala maior, escala grande, né? Quantidade de detalhes, então eu preciso de uma escala grande. Quero representar a planta de uma edificação, então a escala tem poucos números, ela é grande, a proporção é menor, né? 1 para 100, 1 para 1000, né? Onde cada 1 centímetro vale 100 centímetros, que é 1 metro, ou vale 1000 centímetros, que são 10 metros. É uma escala grande, né? Aquela escala do nosso mapa lá do Brasil com milhões de centímetros é uma escala pequena. E o número 3, o esquema apresentado fornece como exemplo uma escala onde 1 centímetro vale 600 metros, né? Então, você consideraria essa escala adequada para representar com muitos detalhes o quarteirão do bairro onde você mora? E por quê? Então, vamos pensar, o quarteirão onde eu vou fazer um desenho, um mapa, onde 1 centímetro vai ser igual a 600 metros. Então, esta minha escala ela vai ser o seguinte: 1 para 600 metros. Se eu quiser transformar para centímetros, de metros para centímetros são 2 casas decimais. Voltando naquela nossa escalinha lá que nós vimos, né? Metro, decímetro, centímetro. Então, são 2 casas decimais. Para transformar 600 metros para
centímetros, nós vamos acrescentar 2 casas decimais. Então, nós vamos ter 60.000 centímetros, que é a mesma coisa que 600 metros. 1 centímetro vale 600 metros. Então, o que vai acontecer aqui? A pergunta, né? Se nós queremos representar com muitos detalhes, né? Qual vai ser a resposta, né? Então, a resposta vai ser o seguinte: os quarteirões, eles não apresentam 600 metros. É muita coisa 600 metros, né? O quarteirão é menor, né? Vamos supor que ele seja 100 metros, é o que o nosso livro... Opa, vamos chegar um pouquinho para cá. Nosso livro aqui diz que é 600 metros, né? Então, um quarteirão de 100 metros ficaria muito pequeno, não sendo possível representar com detalhes. Então, essa escala aqui, ela não é grande o suficiente para representar o quarteirão. Porque se o quarteirão tem 100 metros, que é o que está sugerindo aqui, e a nossa escala, cada 1 centímetro vale 600, então, para valer 100, vai ter que ser um número menor do que 0,2 centímetros. Vai ser muito pequenininho, então não vou conseguir ver detalhes.